Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para você, para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, eu estava agora há pouco orando a Deus, perguntando: Senhor, o que tu queres que eu fale ao teu povo? E Deus colocou no meu coração o seguinte: fale que eu os amo, porque muitos dos meus servos estão deixando de ir na minha casa, se alimentando, ouvindo pregações através da televisão, através da internet. Alguns se alimentam exclusivamente com esse nosso programa que nós fazemos. A Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas a palavra de Deus tem uma recomendação ao seu coração, filho e filha. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 10, 25, verso 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A verdade é que poucos pastores têm pregado a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: vou para o Pai, vos deixarei o Consolador, mas voltarei para buscar a minha igreja. Em Atos, no capítulo 1, quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele disse que ele voltaria. E para que você obedeça a palavra de Deus, para que a palavra de Deus esteja no teu coração de uma maneira firme, você precisa, como diz a palavra de Deus aqui, se congregar, ter a comunhão com os irmãos. Eu costumo falar nas minhas pregações: 50% é você e Deus. 50% o restante é você na igreja. Deus, ele escolheu a igreja. A palavra de Deus diz no Salmo 132, verso 13, que Deus escolheu Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, pois ali eu preferi. Não tem como, amados, você simplesmente falar assim: não, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou orar. Esse negócio de igreja de pedir dízimo, irmãozinho para cá, irmãozinho para lá, paz do Senhor para cá, paz do Senhor para lá, não quero me misturar. Amados, Deus, ele veio, mandou Jesus Cristo para se misturar, para ter comunhão com os irmãos. Os milagres que o Senhor fez foi no meio do povo, junto à multidão, na casa do Senhor. Jesus constantemente estava na sinagoga, ele constantemente estava no templo. A palavra de Deus em vários episódios diz: levantando-se de madrugadinha foi ao templo. É necessário, é fundamental que você congregue com os irmãos na igreja. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode estar sendo edificado ouvindo essas pregações, ouvindo sermões que são passados na televisão, mas a comunhão na igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo se chama a Igreja do Senhor Jesus. É necessário que você vá para a igreja. E a palavra de Deus mostra aqui no livro de Atos, quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele diz: do modo que me veste subindo, voltarei. Não brinque com a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz: não deixemos de congregar, saiba, é para o seu bem. Porque ali você vai ouvir testemunhos, você vai ouvir mensagens, você vai ouvir coisas que vão edificar o teu coração. Eu vi esses dias uma pregação maravilhosa, em que o pastor contava a experiência de uma moça. Essa moça andava com Deus, ela tinha Deus como Senhor na vida dela, mas ela estava desesperada para casar, queria casar, e aí ela começa na faculdade a namorar um rapaz, e esse rapaz não era crente. E ela vira para o rapaz e fala assim: olha, eu só caso com você se você for crente. Como é que é isso? Não, você tem que ir na igreja e levantar a mão para Jesus. Ah, então eu vou lá na sua igreja. E aí o rapaz foi na igreja e virou para ela e falou assim: quando é que eu tenho que levantar a mão? E ela falou: olha, quando o pastor terminar o sermão e perguntar quem quer aceitar Jesus, você levanta a mão.
E o rapaz assim procedeu, levantou a mão, e ela, com essa atitude do rapaz, se sentiu, bom, agora eu posso casar. Ele aceitou Jesus, só que no dia do casamento, ela, andando ali na nave, né, que a gente chama nave, né, da igreja, ele chegou, o pai a entregou, e ele cochichou no ouvido dela: hoje é a última vez que você vai ir para a igreja. Acreditem, amados, existem alguns maridos que proíbem as esposas de ir para a casa do Senhor. A minha esposa tem uma costureira, e eu conversando com ela esses dias, ela reclamando: meus filhos estão desviados, eles não querem saber de Deus. Eu falei: há quanto tempo a senhora é crente? Ah, desde a minha mocidade. Mas a senhora casou, levou seus filhos para a igreja? Não. Meu marido, quando eu casei, ele me proibiu de ir para a igreja. E você aceitou? Ela falou: infelizmente aceitei. Hoje meus filhos cresceram, não estão mais nos caminhos do Senhor. Eu voltei porque adoeci e busquei a Deus na igreja, Jesus me curou, mas como consequência meus filhos estão longe, porque eu não os eduquei desde pequeno. E aí a moça nesse casamento ouviu isso do rapaz, e o pastor fazendo casamento: fulano, você recebe fulana como sua esposa? Aceito. Fulana, você aceita, recebe o fulano como seu marido? Aí ela pediu o microfone e falou assim: pastor, igreja, quando eu estava entrando aqui, esse rapaz falou: olha, hoje é o último dia que você vai ficar na igreja. Eu quero falar para ele e para todos os que estão ouvindo aqui que Deus é o meu Senhor. Glória a Deus que ela teve essa postura. E aí ela não aceitou casar com aquele rapaz, saiu da igreja e foi aquele rebuliço, mas pouco tempo depois ela conheceu um rapaz sim, que era amável, rico, bonito, uma bênção nas mãos do Senhor, e ela está casada e feliz. E aquele outro rapaz também depois se casou. E já por 2 vezes, o pastor contando o testemunho, a esposa desse rapaz foi na delegacia da mulher dar queixa nele. Ame a Deus acima de tudo. Não deixe de congregar. Que Deus, que Jesus seja aquele que é o Senhor da tua vida, é o teu grande amor. Jamais abandone o Senhor. E a Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, eu honro os que me honram. Se você honrar o Senhor, saiba, Deus vai honrar você. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail, nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe e um grande abraço, Lincoln Galvão.